Olá, meus amigos e amigas do YouTube, estamos começando mais um planejamento de trabalho. Nesse sábado, nós já tínhamos uma quantidade de jogos exorbitante, porém, com as eleições, o segundo turno das eleições aqui do Brasil, o Campeonato Brasileiro ele foi ainda mais inflado, né? Então, da 31ª rodada, 8 partidas vão ser disputadas nesse sábado e 2 partidas vão finalizar a rodada na segunda-feira. Domingo não temos Campeonato Brasileiro. Isso torna o sábado ainda mais cheio. Então vou falar com vocês hoje sobre pelo menos 16 partidas, fora as partidas complementares. Então não vai ser um BDM pequeno. Tá bom? O destaque, obviamente, é para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras enfrenta o Fortaleza que não é um bom visitante, mas é um excelente mandante. Enfrenta o Palmeiras dentro de casa, que vem embalado a 1 ponto de diferença do Botafogo. Falando em Botafogo, o Botafogo enfrenta o Bragantino fora de casa, bem motivado, com uma moral lá em cima, depois de ter dado um cacete no Peñarol por 5-0. Além disso, tem briga contra o rebaixamento, obviamente, também no Campeonato Brasileiro. No cenário europeu tem várias competições, tem Premier League, tem La Liga, tem Série A, tem Liga de Portugal, tem Bundesliga, tem para tudo quanto é gosto e, obviamente, o principal jogo dessa tarde na Europa é o El Clássico, Real Madrid e Barcelona, jogo que antecede aí a entrega da bola de ouro, muito provavelmente que Vini Júnior deve levantar, a não ser que algo muito diferente aconteça, e óbvio, é mais uma oportunidade aí para o Vini demonstrar o seu futebol depois do hat-trick que fez contra o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões. Além disso, tem vários outros jogos no cenário europeu. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 26 de outubro. Bom, vamos começar com o nosso planejamento. Olha só. Separei aqui 16 partidas para começar às 10 da manhã e terminar às 22h30. Theo, eu preciso fazer tudo? Óbvio que não, né? Muitos desses jogos aqui você provavelmente vai cortar porque tem muito jogo encavalando, tem muito entreveiro aqui. Porém, eu vou comentar sobre cada um desses jogos, é por isso que esse planejamento não deve ficar curto. Por isso eu te peço, por favor, deixa o seu like no vídeo agora, antes que você esqueça, porque eu também vou esquecer de pedir. E se você quiser assistir um vídeo específico, um comentário específico, pula através dos tópicos aí embaixo que o William deixa listado aí pra gente. Beleza? Não tem grilo. Theo, você fala devagar, acelera o vídeo. Muito devagar, acelera 2 vezes, tá? A ideia aqui é tirar o máximo de informação possível e eu não posso deixar simplesmente o fato de sábado ser um dia cheio, eu fazer o negócio nas coxas, fazer de qualquer jeito. Tá? Porque, obviamente, é um planejamento que eu faço para mim também. Eu quero tirar o maior proveito possível do meu trabalho de sábado. Então, eu não vou fazer de qualquer maneira, porque eu não estou fazendo isso apenas para gravar o vídeo no YouTube. Estou fazendo, de fato, um planejamento para poder trabalhar da melhor maneira. E é isso que eu quero entregar para vocês, um bom planejamento de trabalho. E é isso que eu quero que você me entregue também com boas informações aqui nos comentários. Fechou? Vou até colocar o fone aqui, porque a tendência é que a gente tenha um longo período pela frente, tá bom? Então vamos começar com o Napoli e Lecce às 10 horas da manhã. Já vou começar com o PDF de apoio, tá? Olha a tabela, olha a margem que o Napoli vem aplicando dentro de casa. 4 jogos, 4 vitórias, quase 80% dos jogos saindo na frente. Não falhou em marcar em nenhum jogo claro. Ficou sem sofrer gol em 50% dos jogos. Só tomou 2 gols. Tem uma média de gols muito boa marcada e pouquíssimos gols sofridos. Tá excelente o Napoli até o momento. Não é à toa que o Napoli é líder do campeonato italiano, isolado com 19 pontinhos. Tá? O Lecce nesse momento está ocupando a 19ª, também chamada de vice-lanterna da competição. Não venceu nenhuma fora de casa, ficou sem marcar em 100% dos jogos fora e tomou 6 gols em 4 partidas. Isso faz com que a gente acredite que essa cotação do Napoli ela é justa, certo? Então não vou inventar muita moda por aqui. É um jogo para estar a favor do favorito. Porém, o que a gente tem que buscar aqui de informação? Deixa eu abrir o time do Napoli e eu quero comentar o seguinte. Em relação ao Napoli, a gente tem que esperar um comportamento específico, que é esse daqui, ó. Vou pegar um jogo do Napoli contra o Palermo, não, vai. Vou pegar aqui Napoli e Monza. Esse comportamento aqui, você verifica o seguinte, ó. O Napoli não começou bem no início do jogo e depois ele entrou na partida. Então, para você que é um trader, não justifica você sair fazendo back Napoli no pré-live. Espera o Napoli dar um sinal. Nesse caso, o sinal foi um pouco mais tardio.
Provavelmente a odd do Napoli corrigiu um pouquinho e depois ela estabilizou. Vamos pegar outro jogo aqui, ó. Napoli e Bolonha, cotação era 95. Aqui não houve superioridade do Napoli no primeiro tempo. Então, isso daqui, essa falta de superioridade, não vai me colocar no mercado. Napoli e Parma, perceba também que não houve um controle total do Napoli no primeiro tempo, só depois que o Parma fez o primeiro jogo. Isso daqui também não me agrada para trabalhar a favor do Napoli. Napoli e Como, mesma coisa, ó, o Napoli começou, marcou e recuou. Não me interessa. Então o que eu estou buscando é isso daqui, ó. É esse tipo de massacre, beleza? Telson Panther, o que eu posso fazer? Bom, o Napoli tem vencido com alguma margem de diferença, né? Venceu o Monza por 2-0, venceu o Como por 3-1, venceu... O Parma já foi um pouco mais difícil, mas venceu o Bolonha por 3-0. Você pode especular aqui um handicap asiático, tá? De um Napoli vencendo por mais do que 2 gols de diferença ou até por 2 gols de diferença. Ou então você vai na situação convencional, que é esperar uma cotação um pouco mais elevada se o Napoli não marcar no primeiro tempo. Tá bom? Eu acho que é isso. Dos últimos jogos entre eles, o Napoli em casa perdeu para o Lecce em 2020, empatou com o Lecce em 2022 e empatou com o Lecce em 2024. Então, apesar de não ter vencido nenhuma fora de casa ainda o time do Lecce, quando enfrentou o Napoli das últimas 3 vezes, ele complicou a vida do Napoli, tá? Tenha isso em mente. Vamos voltar ao planejamento. Leipzig e Freiburg, 10h30 da manhã, Bundesliga 1. O Leipzig que vem de mais uma derrota na Liga dos Campeões, perdeu para o Liverpool por 1-0. A situação já está complicadíssima, né? Estreou com derrota contra o Atlético de Madrid, depois perdeu em casa para a Juventus e novamente em casa agora perdeu para o Liverpool. Tudo bem que a tabela do Leipzig não é nada fácil, né? Você pegar Atlético, Juventus e Liverpool numa sequência é complexo, mas o Freiburg não tem nada a ver com isso, né? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, olha que delícia de confronto, ó, 4-1, 3-1, 5-1, 3-1, 5-3, 1-1, 1-1, 3-0, 3-0. Tem 1-0 aqui no meio, mas na maioria das vezes é um jogo bem agressivo, bem espaçado, com boas possibilidades de gols para ambos os lados. E eu acho que é por aqui que a gente tem que ir, tá? Vou só dar uma conferida aqui no PDF. Olha só, o Leipzig venceu 2 dos 3 jogos que fez em casa, o Freiburg também venceu 2 dos 3 que fez fora de casa. As duas equipes com bastante iniciativa, saindo bastante na frente do placar, e o time do Leipzig não sofreu ainda nenhum gol dentro de casa. Será que vai ser o Freiburg que vai conseguir marcar esse gol na casa do Leipzig? As duas equipes precisam de poucas finalizações para marcar gol. Primeiro tempo das duas é parelho, no segundo tempo são bons segundos tempos e também é parelho. A média de over 1,5 aqui fica mais pro lado do Freiburg, mas o confronto direto me anima, principalmente talvez o Leipzig vindo de uma pressão, né? Depois dessa terceira derrota seguida na Champions. Eu não venho para trabalhar a favor do Leipzig, não vou te indicar isso. Para mim é um jogo para você trabalhar correção de preço se você é um trader. Gosto de pensar no cenário de ambas e de 2,5 gols. O cenário está 1,67 de 2,5 e o ambas a 1,67 também. Não são cotações boas. Dá para pegar isso aqui ao vivo, tá bom? Se você encontrar oportunidade, é óbvio. Lembrando, o Leipzig ainda não sofreu dentro de casa na competição da Bundesliga. Ainda na Bundesliga, Augsburg e Borussia Dortmund. Geralmente, quando enfrenta o Augsburg, o time do Dortmund tem uma soberania, né? Isso aí já é pedra cantada. Das últimas vezes que o Dortmund visitou o Augsburg, 5-3 em 2020, 1-1 em 2022, 3-0 em 2023 e só. Nos últimos confrontos entre eles, o Augsburg só venceu uma partida, mas é um confronto também com muita incidência de ambas marcam e over 2,5. Tá? Eu, como tenho uma desconfiança eterna no Dortmund, vocês sabem disso, vocês me conhecem, jamais vou indicar aqui para você trabalhar a favor do Dortmund com os olhos fechados. Tá? Então, se você é um trader, inicialmente eu venho para correção de preço, porque se o Dortmund não entregar o que é esperado dele, essa cotação ela vai subir. Tá? Na tabela de classificação, o Augsburg já está lá embaixo de novo. Ano passado ele perigou, melhorou um pouquinho no final, mas esse ano, de novo, já está lá embaixo. Já são 4 derrotas, saldo bem negativo. Vamos ver como é que se comporta o Augsburg ao longo da competição. No PDF de apoio, o Dortmund ainda não venceu fora de casa na Bundesliga. Teve um empate e 2 derrotas. Uma equipe que sofreu 7 gols, uma média de 2,33 gols sofridos por jogo fora. Nesse caso, o Augsburg é bem melhor em casa, mais vitórias. Falhou em marcar nenhuma vez e também não falhou em sofrer nenhuma vez. É o time que dá e toma, né? Então, para mim, também é uma boa possibilidade de ficar de olho no ambas marcam e num jogo para pelo menos 2,5 gols.
cotação do 2,5, 53 e do ambas marcam 1,50. Também duas cotações horrorosas para pré-live. Traga isso daqui para o ao vivo se você tiver intenção de trabalhar, tá? Olho em Senhu Guirassy, nosso atacante, se estiver disponível para jogar. Finalização, cabeceio, gol. Fica de olho porque o cara é iluminado, tá? Depois, Premier League. Esse aqui eu vou só passar, porque a cotação não me agrada. Manchester City e Southampton. Só vou comentar por comentar. Se você é um trader e tem metodologia para isso, estar a favor do City é o padrão. Agora, se você não tem metodologia para essas cotações tão baixas assim, fica de fora. Para você que é um punter, eu te aconselho não caçar pelo em ovo, tá? Não tem metodologia para trabalhar, não fica buscando goleada, handicap -5, blá blá blá. Cara, simplesmente deixa o bonde passar e pega outro trem, tá? Se você não tem oportunidade, fica de fora. Se você é um trader, você trabalha com mercado exótico de goleada, o City tá amassando, show, tá? Show. Mas, sinceramente, é obrigação do City vencer, porque na mesma rodada o Arsenal pega o Liverpool, né? Então é como se fosse aquele campeonato português que eu vi falando, né? Benfica, Sporting e Porto. Quando um joga contra o outro, o que sobra tem a obrigação de vencer. O City, mesma coisa aqui. Tá Arsenal, Liverpool e City disputando o título. Vai jogar um contra o outro, o que sobra tem a obrigação de vencer. O City deve vencer esse jogo, deve vencer o HT, deve vencer o FT. É provável, tá? Agora, com essa cotação aí, eu não vou te indicar trabalhar. Ah, mas é só para colocar num bilhete. Não interessa. Ah, mas, meu amigo, não inventa. Já tá com essa cotação assim porque já tá com a margem da casa de aposta bem colocadinha, tá? Não vem com essa de ficar completando bilhete por causa desse negócio não, tá? Deixa passar, tá? E eu te aconselho, porque depois não ganha, aí fica choramingando por causa de uma cotação de 1 e 11. Mas vamos lá, né? Próximo jogo, Bremen e Leverkusen. Volta nós pra Bundesliga. Aí estamos falando do campeão da Bundesliga, que vem de um empate contra o Brest na Liga dos Campeões. Tinha vencido o Milan, tinha vencido o Feyenoord e agora empatou com o Brest. O Brest que é um time chato, hein? Vai, Bo. Tá um tempão sem perder o time do Leverkusen. A última derrota foi na Bundesliga para o Leipzig. No PDF de apoio, nós temos o Bremen, que ainda não venceu dentro de casa na competição, e o Leverkusen, que ainda não perdeu fora. A cotação do Leverkusen é 1,50. Me parece justo, né? No ano passado, nas duas partidas que fizeram, onde o Leverkusen foi o campeão, o Leverkusen venceu fora de casa por 3-0 e depois sapecou uma goleada em casa para cima do Bremen por 5-0, né? E o Bremen, apesar de não ter vencido nenhuma em casa, é um dos melhores times fora de casa, né? Venceu 3 e empatou 1, mas esse jogo ele joga em casa. Então assim, a gente tem duas opções. Ou olhar o copo realmente muito vazio, que seria essa opção de olhar para o Bremen com desconfiança porque ele não venceu nenhuma em casa. Ou você dar uma colher de chá e pensar, pô, mas peraí, o Bremen não é um time de se jogar fora, não é qualquer equipe que fora de casa faz 3 vitórias em 4 jogos. Dá para ser o meio termo, né? Dá para desconfiar, confiar desconfiando, né? Então, talvez não seja um jogo super fácil para o Leverkusen, até porque o Leverkusen tem enfrentado algumas dificuldades, né? Por exemplo, o jogo contra o Frankfurt teve que virar depois de tomar o gol do Marmoush, que é um excelente jogador. Então, dá para confiar no Bremen desconfiando. É um time bom, já mostrou, mas em casa não se encontrou ainda. Vai enfrentar o atual campeão, que fora de casa ainda não perdeu. É favorito sim o Leverkusen. Mas eu, ao invés de vir correndo para trabalhar a favor do Leverkusen, eu vou de correção de preço. Não entregou o que eu espero, dá para trabalhar contra o favorito. Se o Bremen estiver totalmente recuado, com receio, jogando mal, aí sim, dá para inverter a mão e até trabalhar a favor do Leverkusen por aqui. Como os últimos 2 jogos, 3, né, foram com over 2,5, eu não duvido também dessa possibilidade. Agora, o ambas marcam já fica um pouco mais difícil, né? Porque o Bremen ainda não marcou nenhum gol em casa na competição. Então esse ambas marcas eu vou deixar ali num para-casa para você. Se você encontrar uma odd alta com o Bremen criando perigo, vale a pena. Não é meu método de trabalho, mas se for o seu, vale a pena, provavelmente. Agora, no pré-live, com essa cotação aqui de 1,53, num jogo onde o Bremen ainda não marcou nenhum gol em casa e nos últimos 2 confrontos não teve ambas marcas, sei lá, eu prefiro deixar só para o mercado de gols mesmo, tá? Leverkusen vem tomando gol primeiro e, na maioria das vezes, consegue buscar recuperação. Ano passado buscou em quase todas as situações. Nem todo dia tem pão quente, mas o Leverkusen atrás do placar com o Bremen tendo essa fragilidade defensiva de uma média de 2 gols sofridos por jogo, dá para pensar numa dupla chance do Leverkusen se ele estiver perdendo, tá? É uma possibilidade. Depois nós temos Atalanta e Verona. É uma opção interessante para o início da tarde. A tarde de sábado vai ser uma barulheira do caramba, olha só. Depois da Atalanta,
começa o Real e daí para frente é o Sporting e depois Campeonato Brasileiro. Então assim, quer fazer por sua conta e risco? Vamos fazer. Atalanta 1,38 para cima do Verona. Verona vem de derrota contra a equipe do Monza, dentro de casa. Perdeu por 3-0. E o time da Atalanta vem de empate contra o Celtic na Liga dos Campeões. Um empate fajuto, né? Porque a Atalanta criou pra caceta. A Atalanta poderia ter ganhado esse jogo por pelo menos 2-0, mas empatou. Então vem de mais um empate na Liga dos Campeões. Já tinha empatado na estreia contra o Arsenal, empata agora contra o Celtic, que tinha vencido o Shakhtar Donetsk fora de casa. Vai a 5 pontos, né? A Atalanta não é tão ruim, mas também podia ser um pouquinho melhor. A Atalanta em casa, utilizando aqui o PDF de apoio, é uma equipe que perdeu uma partida, se não me falha a memória, foi pro Como. Isso foi uma derrota realmente surpreendente. O Como venceu aqui por 3-2 a Atalanta. A Atalanta venceu os outros 2 jogos, saiu na frente em 2 dos últimos 3, não falhou em marcar em nenhum jogo, porém sofreu gol em todas as partidas. Uma equipe agressiva. 100% dos jogos do Atalanta tivemos o ambas marcam. O Verona só venceu uma partida fora de casa, marcou 5 e tomou 5 gols. Não falhou em marcar em nenhum jogo, sofre gol com frequência. As duas equipes precisam de poucas finalizações no alvo para marcar um gol. O primeiro tempo da Atalanta é muito superior ao do Verona. Muito. Inclusive esse back favorito pode encaixar dentro do primeiro tempo. Já no segundo tempo a Atalanta cai de rendimento. Então dá para ficar de olho nesse back Atalanta, principalmente no primeiro tempo. Eu não duvido de um ambas marcam porque a Atalanta tem sofrido com frequência. Também não duvido de uma situação de pelo menos 2 gols. Nos últimos confrontos entre eles, 2-2, 1-0, 3-1, 1-0, 2-1, 2-1, 2-0, 2-0, 1-1 e 3-2. A Atalanta perdeu para o Verona pela última vez em 2022 em casa. Foi um 2-1, tá? Então, eu no trade trabalharia a favor da Atalanta se ela me entregasse uma estabilidade de mercado, uma pressão muito grande no primeiro tempo onde ela é melhor. Como um punter, eu não trabalharia a favor da Atalanta com essa cotação. Eu esperaria uma cotação um pouquinho mais elevada, tá? Próximo jogo, El Clássico Real Madrid-Barcelona. Você já tá escutando aqui a cigarra cantar. Já tá caindo a noite aqui no sítio. Sapo, cigarra, enfim, se acostuma a ser... escutar com atenção, você vai conseguir ouvir a cigarrita cantando aqui atrás. 2 é a cotação do Real Madrid dentro de casa contra o Barcelona. Esse é um jogo interessante porque o Barcelona, ele detém a maior invencibilidade da La Liga, se não me falha a memória, com 42 jogos sem derrotas. E o Real Madrid está com 41. E esse é o jogo que ele pode igualar o recorde do seu maior rival, justamente contra o Barça. O Real Madrid não perde na La Liga tem mais de um ano, se não me falha a memória. Então, se o Real Madrid não perder, ele mantém essa inscrita e bate ou empata esse recorde com o Barcelona. E aí, obviamente, tem toda a possibilidade de continuar com ele, ser o maior, porque depois ele não vai enfrentar outras grandes equipes assim como o Barcelona. E o Barcelona pode ter esse atrativo de tirar esse recorde do seu rival, não dar a chance ao seu rival bater esse recorde. O Real Madrid vem de excelente vitória contra o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões. Não foi um início de jogo tão fácil, o Dortmund abriu 2-0, mas Real Madrid com toda a maestria de Vinícius Júnior conseguiu uma virada incrível. E o Barcelona também vem de um excelente jogo para cima do Bayern de Munique, exorcizando aí o fantasma do Bayern de Munique e metendo 4-1 com o hat-trick do Rafinha, que foi capitão. Tá com moral por lá. É um jogo muito parelho. Eu já venho com uma ideia de correção de preço desde o início. Porque, sinceramente, por mais que eu tenha embasamento aqui ou ali por conta de uma peça X ou Y, cara, o Real Madrid do Ancelotti é muito bom. Muito bem treinado, não se entrega, não é um time que na maioria das vezes você pensa que está morto, os caras ressurgem das cinzas. Ao mesmo ponto que o Barça do Hans Flick é um time que não tem medo de atacar, de se expor, de correr risco. E isso faz com que ele seja letal também no jogo ofensivo. Então é muito difícil você ter um fundamento para se abraçar em uma ou outra equipe. No confronto direto, é possível perceber que existe uma paridade muito grande. Na maioria das vezes, eles se enfrentam em finais, né? Da Copa do Rei, da Supercopa da Espanha. Mas olha só, vou pegar só no Campeonato Espanhol. Real Madrid e Barcelona, 2022 na La Liga. 3-1 pro Real. Depois mais uma La Liga aqui, ó, na casa do Barça. 2-1 pro Barça. Depois mais uma La Liga na casa do Barça, 2-1 pro Real. E aí mais uma La Liga na casa do Real, 3-2 pro Real Madrid. Mas teve várias vitórias do Barcelona aqui também, nos amistosos, aqui
mais um amistoso, aqui na Supercopa do Rei. Então é um jogo muito disputado. Na maioria das vezes, o cenário é de gols. Raramente você vê um 0-0 aqui. Eu não lembro do último 0-0 de Real Madrid e Barcelona. Na maioria das vezes você tem pelo menos um gol, tá? Eu venho com esse intuito de trabalhar uma correção de preço. O PDF de apoio a gente consegue perceber que o Real Madrid dentro de casa está voando, né? São 100% de vitória, 80% dos jogos. É uma equipe que sai na frente do placar, não falhou em marcar em nenhum jogo, obviamente, e 60% dos jogos ele não sofre gol, só sofreu 3. O Barcelona não falhou em marcar em nenhuma partida, nem na partida que perdeu, fora de casa. O Barcelona perdeu para o Osasuna, 4-2. Era um jogo ali que o Barcelona acabou poupando alguns jogadores, não foi muito bem. Mesmo assim detém a liderança do campeonato, mas é um confronto direto, né? Se o Real Madrid vence, o Real Madrid chega a 11 partidas, assim como o Barcelona, mas empata no número de pontos, aí o Barcelona vai ficar na frente por conta do número de vitórias. Por isso que é um jogo extremamente importante. A média de gols marcados do Barcelona é de 3 fora de casa, do Real Madrid em casa de 2.8. Olha como o Barcelona tá forte. A média total, isso aqui raramente fica azul, se você assina o PDF de apoio você sabe. A média total de gols do Barcelona, entre gols marcados e sofridos, ultrapassa 4.3 gols por jogo. Então é um jogo que dá para se esperar sim. Um jogo para gols, o 2,5 tá com uma cotação de 1,40 que não é boa, dá para pegar isso aqui ao vivo. O ambas marcam também me agrada muito de pensar no cenário, não numa situação dessa cotação de 1,40, mas me agrada bastante. Vale ficar de olho em Rafinha de novo, que tá com uma moral muito grande se for jogar. Vini Júnior, que tá sempre pensando agora, né? Segunda-feira, se eu não me engano, é a entrega do prêmio, com a questão da bola de ouro. Então vale a pena ficar de olho nisso também. E para mim é um jogo extremamente parelho. Theo, você me indica um abraço quentinho em alguma das duas equipes? Sinceramente, eu não tenho viés para um embasamento para te dar. Não cabe a mim, na minha opinião. Precifica, se você é um punter. Eu, como um trader, não preciso me abraçar em nenhuma das duas. Eu posso estar a favor de uma ou outra, dependendo do que acontece dentro de campo na leitura de jogo. Mas para você que é um punter, toma muito cuidado, tá? O Real Madrid, ele busca essa vitória para igualar o número de pontos com o Barcelona. O Barcelona vem motivado, o Real Madrid também vem motivado. Enfim, acho que o embasamento aqui falta um pouco para poder enxergar valor de um lado ou do outro. Essa cotação do Real, ela só tá mais baixa mesmo pelo fator casa, tá? Então, sinceramente, é um jogo para se trabalhar 100% ao vivo, na minha opinião. Depois a gente fecha o cenário europeu com Sporting e Famalicão. Gosto sempre de trazer o Sporting para jogo, porque ano passado foi a equipe que mais me deu dinheiro, né? É uma equipe que cumpre muito bem essa questão do favoritismo, de entregar uma superioridade muito grande. Tem o Gyökeres lá na frente que me agrada demais da conta. Então, sempre que tiver a oportunidade de falar do Sporting, eu quero falar. Tá? O Sporting vem de 4 vitórias consecutivas fora de casa, saiu na frente em 100% dos jogos, não falhou em marcar nenhum jogo, fica a maioria dos jogos sem sofrer, marcou 17, olha que loucura, marcou 17 gols em 4 jogos, uma média de 4.25 e sofreu 1. O Famalicão ainda está invicto em casa. Então pode sim criar algum tipo de trabalho para a equipe do Sporting. O primeiro tempo do Famalicão é muito bom, o primeiro tempo do Sporting também, só que o segundo tempo do Famalicão ele tem uma queda, o Sporting continua muito forte. A quantidade de finalizações no alvo que o Famalicão precisa para marcar um gol é muito superior ao do Sporting. O Sporting é um time muito letal. Então se for com o time completo aqui, dá para se pensar assim em trabalhar a favor do favorito, e se você é um punter, dá para pensar numa vitória do Sporting por mais do que um gol de diferença. Nos últimos jogos entre eles, quando o Sporting visitou o Famalicão, foi 1-0 na última liga, não é um handicap, não cumpriu um handicap. Aqui também em 2022 não cumpriu um handicap, 2-1. E aqui embaixo 1-1. Então vale a atenção. Ó, 2020 o Sporting visitou o Famalicão e não venceu, perdeu por 3-1. Em 2020 também, aí já na outra temporada, 2021, o Sporting foi lá e não venceu, 2-2. Em 21-22, o Sporting foi lá e não venceu, 1-1. Na 22-23, o Sporting venceu, porém por um gol de diferença. E na 23-24, o Sporting venceu, porém por um gol de diferença. Então, eu vou te chamar a atenção para isso. Se for precificar um handicap aqui no Sporting, não estica a corda. Não costuma ser fácil para o Sporting enfrentar o Famalicão. Eu gosto desse cenário do back favorito se você é um trader, porque o Sporting pode sim vir com um massacre muito grande no primeiro tempo. Mas já deu para perceber que o primeiro tempo do Famalicão também é muito bom. Aonde que o Famalicão cai? No segundo tempo. Então, se você é um punter e está encontrando uma dificuldade
Se o Famalicão está se defendendo muito bem, você não encontrou sua odd ainda para trabalhar a favor do esporte, talvez seja o cenário de você esperar a segunda etapa e trabalhar a favor do esporte no segundo tempo com uma cotação um pouco mais elevada, tá? Pode ser o caminho. Em vez de buscar um handicap muito avançado, já deu para perceber que nos últimos jogos entre eles o esporte não tem conseguido vencer por mais do que um gol de diferença. Beleza? Bom, vamos começar falando de Brasileirão agora. 4h30 da tarde, nós temos Flamengo e Juventude. A situação é a seguinte, eu já tomaria cuidado com esse jogo por conta da cotação. Eu não trabalho o Campeonato Brasileiro, nem Série A e Série B, com essas cotações tão esmagadas. Existe uma justificativa para essa cotação alta baixa sim, né? A Juventude agora já começa a olhar para um cenário de rebaixamento, com 34 pontos, principalmente depois dessa derrota de goleada para cima do Palmeiras, e o Flamengo ainda tem essa necessidade de confirmar uma vaga no G4, já que o Internacional vem com jogos atrasados assim como o Flamengo, subindo na tabela, e o São Paulo também tem condição, o Bahia, o Cruzeiro, de chegar perto de um Flamengo que nesse momento só tem a final da Copa do Brasil para pensar. Então existe uma justificativa nessa cotação, mas ainda assim eu não vou te indicar um back favorito, tá? A não ser que você tenha o costume de trabalhar essas cotações no Brasileiro, que você tenha plena consciência de que só vai valer a pena se o Flamengo de fato apresentar um massacre dentro de casa no primeiro tempo. Fora isso, eu não vejo tanta vantagem nessa cotação aqui. Eu já vi várias equipes super favoritas com cotações baixas no Brasileirão não se criando, mas por sua conta e risco, tá? Utilizando o PDF de apoio, dá para perceber que o Juventude é péssimo fora de casa. Só venceu uma partida fora, saiu na frente em apenas 27% dos jogos, falhou em marcar também relativamente pouco, porém não conseguiu marcar tantos gols. 12 gols marcados em 15 partidas e 26 gols sofridos. O Flamengo marcou o dobro praticamente dos gols do Juventude e sofreu menos. Então, sim, tudo leva a crer que o Flamengo tende a vencer esse jogo. O Flamengo precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. O primeiro tempo do Flamengo é de mais gols marcados, mais vitórias e menos derrotas, mas não é um primeiro tempo tão superior ao do Juventude. O segundo tempo do Flamengo já é um pouco mais superior, principalmente nos gols marcados. Tem o dobro de gols, praticamente, de gols marcados. Porém, é um time que sofre bastante. O Flamengo tem sofrido com frequência, né? O Flamengo vem de derrota no clássico contra o Fluminense dentro de casa. Os últimos jogos do Flamengo em casa no Brasileirão, 1-1 com o Vasco, né? No jogo da volta, o primeiro jogo o Flamengo tinha dado uma goleada, então o Vasco veio muito forte. O Flamengo estava praticamente com o jogo ganho, tomou um gol no final do Coutinho. Contra o Atlético Paranaense venceu por 1-0 e contra o Fluminense tomou 2-0. Fora o jogo do Peñarol e também o jogo do Bahia, né? Na Copa do Brasil. O time do Juventude, fora de casa, vem de derrota para o Atlético Goianiense por 2-1, empate com o Cuiabá 0-0, derrota para o Corinthians na Copa do Brasil, eliminação, derrota para o Vitória, confronto direto, e empate com o Vasco. Esse tipo de resultado e essa queda gigantesca do Juventude coloca o Juventude como um grande candidato ao rebaixamento, principalmente pelo desempenho fora de casa. É provável que vença o Flamengo? Sim. Vou te indicar trabalhar com essa cotação? Não. Se você puder pegar uma cotação do Flamengo no segundo tempo, precisando do gol, aí pode ser interessante. Quem sabe o Juventude saia na frente, não te dê uma oportunidade para buscar essa vitória do Flamengo. Se o Flamengo fizer um gol cedo, mesmo sem essa força ofensiva do Flamengo, né, por conta dos desfalques dos atacantes, o Gabigol não está em boa fase, dá para pensar num Flamengo com uma vantagem no placar, tendo a possibilidade de ampliar, tá? O Flamengo pega o Galo na Copa do Brasil somente no dia 3, primeiro jogo no Maracanã, e a decisão, a grande decisão, na Arena MRV, se não me falha a memória, no dia 11 de novembro. Tá? Segundo jogo, Vitória e Fluminense. O Fluminense vem de uma grande vitória no clássico contra o Flamengo, já subiu bastante na tabela, já começa a olhar para baixo com uma distância muito grande e já começa a mirar na parte de cima para, quem sabe, ali sonhar com posições mais elevadas, né? O Germancano voltou a marcar, isso é muito bom muito boa notícia, né, para o Fluminense. O Fluminense também vem de vitória contra o Atlético Paranaense, 3 vitórias consecutivas na Série A. O Atlético Paranaense é um adversário direto, então o Fluminense fez muito bem. O Vitória ainda é um adversário direto em relação ao rebaixamento, né? Vencendo o Vitória, o Fluminense segura um time que está próximo da zona de rebaixamento lá embaixo e sobe mais um pouco. O problema é vencer fora de casa. A última vitória fora de casa foi contra o Flamengo, mas aí o jogo foi no Maracanã. Ele só era o visitante, né? O estádio que ele já conhece. O Fluminense marcou apenas 10 gols fora e tomou 18. Tem uma dificuldade enorme de marcar gol fora de casa. O Vitória já sofreu também mais gols do que marcou,
porém tem um número de gols maior dentro de casa, tem um número de vitórias maior, sai um pouco mais na frente do placar e vem de 2 vitórias consecutivas dentro de casa. O Vitória venceu a equipe do Bragantino e do Juventude, confrontos diretos, assim como o Fluminense é um confronto direto. Vitória tem que encarar o Fluminense como um confronto direto, Em caso de vitória, vai a 35 pontos e fica a 1 ponto do Fluminense e se distancia um pouquinho na zona de rebaixamento. Para mim é um jogo de correção de preço, tá? Eu não vou te indicar gols por aqui, porque o Fluminense, o ataque do Fluminense é bem ruim fora de casa. Tudo bem, voltou a marcar gols agora, tem marcado com frequência nos últimos jogos. O último jogo sem marcar gol do Fluminense foi a derrota contra o Atlético Goianiense, por 1-0 fora, gol no final. Mas nos últimos 3 jogos conseguiu marcar, mas ainda assim eu prefiro pensar só numa correção de preço, tá? Não vejo valor em se abraçar em nenhuma das duas equipes por aqui. Palmeiras e Fortaleza. Mais uma cotação extremamente esmagada dentro do cenário do Brasileirão que não me agrada. Então não vou te indicar aqui uma vitória do Palmeiras com essa cotação. Se você quiser trabalhar uma cotação do Palmeiras mais elevada, aí sim pode ser interessante. Esse é um jogo extremamente importante, Esse, junto com o jogo do Botafogo, são jogos que tendem a decidir o campeonato. E aqui é um confronto direto. Se o Fortaleza vence o Palmeiras em pleno Allianz, além dele dar a chance do Botafogo se distanciar, ele também pode contar com o tropeço do Botafogo e passar a ser um dos candidatos ao título também, Chegando aqui a 59 pontos, pensa bem, o Palmeiras ficaria com 60, o Botafogo, se perde ou empata, vai no máximo a 62, seria um candidato ao título. É claro que a campanha do Fortaleza fora de casa não chancela o Fortaleza para disputar esse título. Dá para ver aqui que os 2 melhores visitantes são Botafogo e Palmeiras respectivamente, os 2 melhores mandantes, o Fortaleza até aparece por aqui, mas ele precisa melhorar o seu desempenho fora de casa. E aí o mercado coloca uma cotação de 1,45 num jogo entre o vice-líder contra o terceiro colocado. O que o mercado está entendendo aqui? Que o Palmeiras está embalado, que o foco do Palmeiras é alcançar e passar o Botafogo, mas o mercado simplesmente está ignorando o Fortaleza e a posição que o Fortaleza tem na tabela por conta do desempenho do Fortaleza fora de casa. É justo? Não sei, mas é o que o mercado definiu, tá? O Fortaleza, nos últimos 4 jogos fora, não conseguiu vencer. São 3 derrotas e 1 empate. Perdeu para o Grêmio por 3-1, o Atlético Paranaense que empatou 1-1, perdeu para o Internacional 2-1 e perdeu para o Botafogo no confronto direto 2-0, além da derrota contra o Corinthians e a eliminação na Sul-Americana, tá? Então é isso que o mercado está vendo, o fraco desempenho do Fortaleza fora de casa, tá bom? É isso que o mercado está observando. Nos últimos jogos entre eles, o Fortaleza venceu o confronto em Fortaleza e empatou 2-2. Na casa do Palmeiras, o Palmeiras venceu 3-1, 3-0, 4-0, perdeu por 3-2 em 2021 e venceu por 3-0 também em 2021. Então somente uma vitória do Fortaleza num cenário recente dentro do Allianz, Provavelmente esse jogo tende a ser no Allianz. No PDF de apoio a gente consegue perceber que o Palmeiras perdeu apenas uma partida dentro de casa nos últimos jogos, depois já veio de 4 vitórias, então são 7 vitórias em 8 jogos do Palmeiras nesses últimos 8 jogos. Então é uma equipe muito confiável, vem de uma grande vitória sobre o Juventude, vem com descansos no meio da semana, desde que foi eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores para o Botafogo, vem descansando no meio da semana e jogando muito nos finais de semana. Vencer o Juventude fora não foi fácil, O Juventude chegou a estar colado no placar o tempo todo, mas o Palmeiras conseguiu no final ter uma larga vantagem e isso, claro, deixa o Palmeiras sim esperançoso em relação a título. E me parece um filme repetido, No ano passado a gente também tinha um Botafogo na frente, o Palmeiras foi chegando, vai ter um confronto direto ainda no Allianz. Então a situação do Palmeiras, ela é positiva nesse momento. É claro que a goleada que o Botafogo aplicou no Peñarol já deixa o Botafogo muito mais focado no Brasileiro do que na Libertadores. Então aquela questão de falta de foco por conta de 2 competições, no caso do Botafogo, eu acho que isso não vai atrapalhar tanto. O Botafogo pode até levar um time talvez misto lá para o Uruguai. Então deve focar no Bragantino, mas ainda assim o Bragantino é um adversário bem chato de se enfrentar. Como esse é um jogo muito decisivo, eu vou trabalhar numa correção de preço por aqui, porque o Palmeiras pode não entregar no início o esperado, e aí essa cotação ela pode vir a corrigir. E eu vou tomar cuidado com o mercado de gols. Por quê? Até que o jogo de fato tenha um potencial para abrir, pode ser que a gente tenha aqui uma disputa direta de fato em relação a título, em relação à briga pelo título. Você pensa bem, o Palmeiras vencendo por 1-0 aqui, o Fortaleza ele vai vir para cima, o Palmeiras pode se comportar de uma maneira um pouco mais reativa.
né? Mas ainda assim pode ser um jogo mais truncado. A mesma coisa o Fortaleza, vencendo por apenas 1-0, ele provavelmente vai chamar o Palmeiras para cima, mas ele tende a segurar o resultado porque é uma vantagem excelente. Agora, um potencial de jogo aberto aqui seria 2-0 no placar, que é o que eu gosto muito, eu sempre falo com vocês. O jogo do Botafogo foi assim com o Peñarol, né? Enquanto o Botafogo não abriu 2-0, o Peñarol não se expôs. Quando ele se expôs, acabou. E é mais ou menos isso. O Fortaleza perdendo para o Palmeiras por 2-0 no Allianz, vendo a possibilidade do título escorregar ou da briga pelo título escorregar pelos dedos, Fortaleza vai para cima. E aí o Palmeiras já leve, tendo espaço para contra-atacar, vai expor muito o Fortaleza nos contra-ataques. Então, é um cenário que me agrada caso o Palmeiras esteja na frente, pensar no cenário para pelo menos 2 gols por aqui, tá? Aí pode ser interessante. O Fortaleza vencendo por 2-0 tende a se trancar ainda mais, né? Então o cenário potencial ideal para a gente trabalhar gols seria o Palmeiras com essa vantagem de 2-0. Não estou dizendo aqui que essa cotação do Palmeiras não é justa, tá? Eu só não gosto desse tipo de cotação porque do outro lado eu respeito a questão do Fortaleza ser o terceiro colocado. O problema do Fortaleza é o desempenho realmente fora de casa. Grêmio Atlético Goianiense, o Grêmio ele vem melhorando, né? Em relação ao desempenho, inclusive foi o último time que venceu, se eu não me engano, o Fortaleza fora de casa. Porém o Grêmio vem de derrota para o Galo fora e de derrota no Grenal. E aí quando você perde um Grenal, obviamente você tem uma cobrança muito maior. O Grêmio acaba enfrentando uma equipe aqui que está praticamente rebaixada, né? Os dirigentes do Atlético Goianiense já deram algumas entrevistas dizendo isso. Faltam 8 rodadas e o Atlético Goianiense tem 22 pontos apenas, então é muito difícil de buscar. E o Grêmio tem essa preocupação de se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. Então, sim, pode ser um jogo interessante. Eu vou marcar como correção de preço, porque eu ainda não tenho total confiança no Grêmio para trabalhar a favor numa cotação tão baixa como essa, tá? Principalmente depois que o Grêmio jogou mal contra o time do Criciúma, o Grêmio jogou mal mesmo vencendo a equipe do Flamengo. Eu tomo bastante cuidado, o Grêmio tomou 3 gols contra o Galo, 2 gols contra o Flamengo, 2 do Criciúma e tomou 1 do Fortaleza. Então vem sofrendo em todos os jogos, não me assustaria um Grêmio também sofrendo gol aqui contra o Atlético Goianiense. O que atrapalha a vida do Atlético Goianiense é isso daqui, ó, a sequência de derrotas. O time tomou 25 gols em 15 jogos, abre pouco o placar, falha muito em marcar, sofre com muita frequência e acaba enfrentando um Grêmio que, querendo ou não, tecnicamente é muito superior. E aí, se for pro desespero contra o Grêmio, vai acabar cedendo espaço, tá? Atlético Paranaense e Cruzeiro. Esse é um jogo delicado, porque pro CAP é um ano, se não me falha a memória, é ano de centenário, né? Atlético Paranaense centenário. Em 2024, o Clube Atlético Paranaense completa 100 anos. Então, olha só, é centenário do clube e, nesse momento, o clube está dentro da zona de rebaixamento. Por si só, eu acho que o Atlético Paranaense está fazendo hora nessa zona de rebaixamento, tá? Tecnicamente falando, é um time que tem de onde tirar. Não é à toa que é copeiro pra caramba. Tava até agora aí numa Sul-Americana, acabou saindo pro Racing antes do Racing enfrentar o Corinthians. Inclusive enfrenta o Corinthians hoje à noite, né? Tô gravando esse vídeo na quinta-feira. E o Atlético Paranaense, ele tem um time pra poder sair da zona de rebaixamento. Só que ele tá numa espiral de merda, como a gente costuma dizer, gigantesca, né? O CAP dentro de casa, ele sustentava tudo que ele fazia no Brasileirão, às vezes de abdicar do Brasileirão para focar numa Copa do Brasil, para focar numa Libertadores, era por meio de um bom desempenho dentro do seu mando de campo. Porém, quando o Atlético Paranaense passa a ter esse tipo de resultado dentro de casa, a situação fica extremamente preocupante. Porque aí não dá para sustentar o que faz fora, né? Porque geralmente não é uma equipe forte fora de casa. Então precisa demais dessa vitória. O Cruzeiro conseguiu uma boa gordura e está focado na Sul-Americana. Talvez esse foco do Cruzeiro, que tem o jogo da volta agora contra o Lanús no dia 30, seja o principal trunfo do Atlético Paranaense. O Cruzeiro não está bem ainda com o Diniz, não se encontrou. O jogo contra o Lanús não foi bom. E o Cruzeiro muito provavelmente deve poupar alguns jogadores para enfrentar o Lanús no jogo da volta, lá na Argentina. Então o Atlético Paranaense, na minha opinião, é favorito aqui. Para mim é um jogo para correção de preço, dá para pensar em alguma coisa contra o Cruzeiro ao vivo, se o Cruzeiro não estiver bem. E aí fico para casa, saber se o Cruzeiro vai titular ou não. Theo, como é que eu faço isso? Espera a escalação sair, vem aqui no PDF de apoio e dá uma olhada nos principais jogadores do Cruzeiro que estão sendo escalados, principalmente Matheus Pereira, que é o principal assistente goleador da equipe, o William, que também é um jogador que tem marcado e dado muita assistência, o Gabriel Veron, enfim,
todos esses jogadores que estão participando mais efetivamente do jogo do Cruzeiro. E fora de casa, o Cruzeiro não é uma boa equipe, não tem sido, tá? Isso já é uma crítica antiga. O Cruzeiro venceu 2 das últimas 8 partidas que fez fora. Não é uma equipe que sai tanto na frente do placar, não tem um ataque de tanta qualidade, também não sofre tanto gol. Mas, sinceramente, para mim o Atlético Paranaense é favorito por aqui, dá para pensar nessa correção de preço contra o Cruzeiro. Galo e Internacional. Bom, o Galo tem 2 opções aqui, né? Como ele já está praticamente fora dessa disputa pelo G4, né? A distância do G4 agora para o Galo já é de 10 pontos. O Galo foca em ser campeão da Copa do Brasil, decide em casa contra o Flamengo no dia 11, se não me falha a memória, e da Libertadores. Tem uma vantagem gigantesca sobre o River Plate, 3-0 conquistado na Arena MRV. Então o Galo ele tem 2 escolhas a fazer. Ou ele vai com um time misto contra o Internacional, focando no jogo da volta contra o River no dia 29, para não dar nenhuma hipótese do River sonhar em recuperar esses 3-0, ou ele foca titular no Campeonato Brasileiro e vai também titular na Libertadores, correndo o risco de ter algum tipo de lesão, alguma coisa assim. Não faz muito sentido para mim levar o time titular contra o Inter, porque sinceramente o Brasileirão pro Galo não é o foco, não é o foco. O Galo vai terminar ali provavelmente entre os 10 primeiros colocados, né? Acho que muda pouco ali em relação a rendimento financeiro. E é óbvio que o Galo tem interesse de colocar dinheiro no bolso também pelas taças, né? Da Copa do Brasil e da Libertadores. Então não faz muito sentido na minha cabeça o Galo abdicar do jogo do River só porque ele está com uma vantagem de 3-0. Eu sei que é uma vantagem grande, mas não é tão grande como a do Botafogo. E vai enfrentar o River no Monumental. Assim, se tem um time que você tem que tomar cuidado, é esse time argentino. Não dá para dizer que os times estão mortos. Então, para mim, é um Galo que vai ressabiado, sabendo que tem a vantagem, que pode jogar no contra-ataque e tudo mais, mas ainda assim eu não acho que o Galo vai escalar o time titular aqui contra o Internacional. Provavelmente vai poupar para focar em ser finalista da Libertadores novamente. Tá? Então o Internacional ele passa a ter uma vantagem. E o Inter vem jogando muito bem, vem de uma grande vitória no Grenal contra o Grêmio, faz tempo que não perde e foca no G4. O foco do Inter é se aproximar e tirar o Flamengo dali. Em caso de vitória, dependendo do jogo do Flamengo contra o Juventude, o Inter entra, né, na zona de classificação ou fica muito próximo ali com a mesma pontuação. Então para mim é um jogo para correção de preço também. E claro, verifica no para casa como que tá a escalação do Galo, se o Galo levou o time titular ou não, e aí você pensa, se o Galo estiver muito mal dentro de campo, em trabalhar contra o Galo. Dá uma olhada também na escalação por aqui para ver quem são os titulares, os principais jogadores da equipe. Olha se Daverson, se Hulk, se Paulinho, se Scarpa estão ali presentes. Se não, você já sabe que o Galo está focado no jogo da volta contra o River Plate. Tá? Bragantino e Botafogo, jogo duro para o melhor time da competição, tá? Hoje o Botafogo ele enfrenta um time chato. Talvez não seja aquele Bragantino de algumas temporadas atrás que dava trabalho para todo mundo, talvez não. Hoje é um Bragantino que tem muito mais dificuldade, mas é um Bragantino que perdeu 2 dentro de casa nas últimas 8, vem de 3 empates consecutivos. O Botafogo é um dos melhores visitantes da competição, se não for o melhor, é o melhor visitante da competição. Então, o Botafogo tem sim um adversário difícil, mas ele tá fazendo jus para ser o melhor visitante da competição. Então tem tudo para ser um jogaço, né? Por si só, eu já venho aqui para uma correção de preço também. O que é isso? Bom, você vai acompanhar os primeiros 20, 25 minutos. Se o mercado tá com uma expectativa de um Botafogo sendo mais favorito, se o Botafogo tá tendo dificuldade, a cotação do Botafogo vai corrigir. Se o Botafogo tá entregando mais do que o mercado espera, o Botafogo vai derreter. Tudo isso eu te ensino no meu curso de trade esportivo, que você pode fazer aqui no meu blog aqui embaixo ou no YouTube, né? Tá disponível 100% agora. O YouTube também tem um formato de curso. Procura aí no meu perfil que você vai encontrar essa playlist completa para você aprender mais sobre o trade. E claro, não esquece de cadastrar na minha parceira Betfair para você me dar essa moral e também ganhar um bônus inicial bem interessante para o Exchange. Tá? Olhando aqui o PDF de apoio, dá para perceber que o Botafogo ele sai bastante na frente do placar e falha pouco em marcar. O Bragantino também falha pouco em marcar e sai bastante na frente do placar. Em relação ao aproveitamento, as duas equipes são bem letais, ou seja, são poucas oportunidades que precisam ser criadas para que os gols costumam sair. Tá? Primeiro tempo do Botafogo e do Bragantino bem parelho, o segundo tempo do Botafogo é melhor, né? O Bragantino tem um pouco mais de dificuldade. As duas equipes são excelentes na bola aérea, para você que vai trabalhar no trade, muito cuidado com isso. E eu não tenho capacidade aqui, juro para vocês, de indicar uma vitória seca do Botafogo, mesmo confiando que o Botafogo é um bom time e sabendo que o Botafogo muito provavelmente não vai desfocar do Brasileirão por conta da Libertadores, muito por conta principalmente por conta dessa goleada, eu tomaria cuidado com o Bragantino. Para mim é um favorito que pode se complicar por aqui, porque o Bragantino é um time chato, né? E complicou a vida do Palmeiras.
Se a gente pegar os últimos jogos do Bragantino, ó, ele simplesmente conseguiu segurar o Palmeiras, que é o candidato ao título junto com o Botafogo, tá bom? Então toma um pouco de cuidado. Nos últimos jogos entre eles, 2-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-0, 2-1, 1-0, você vê que é um confronto com possibilidade de pelo menos 2 gols, e o ambas marcam também acontece com muita frequência. Cotação de 1,80 já começa a ficar bem interessante. Tá bom? Olho nas bolas aéreas desse jogo, vai ser um jogo muito, muito bom. E para finalizar, Criciúma e São Paulo. Para mim, já pelas odds, é um jogo para correção de preço. O São Paulo tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar muito longe do G4, porque ele pode ter essa possibilidade de beliscar ali uma vaga no G4, até mesmo talvez do Fortaleza, se o Fortaleza vacilar contra o Palmeiras, futuramente dá para pensar nisso. Vai enfrentar um Criciúma que hoje ainda está ameaçado do rebaixamento, né? Criciúma que vem nos últimos jogos, com 2 jogos de invencibilidade. A última derrota foi contra o Bahia, fora de casa. E é um time que não vem perdendo tanto, tá? Vem melhorando consideravelmente. O time do São Paulo fora de casa, junto com o Cruzeiro, junto com o Bahia, junto com o Fortaleza, são os times que eu mais critico em relação ao desempenho fora. Dá pra perceber aqui, né? São Paulo venceu apenas 4 partidas fora, uma vitória apenas nos últimos jogos. Se não me falha a memória, essa vitória foi contra o Galo? Não, foi contra o Cruzeiro. 1-0, ó. De resto, derrota pro Fluminense 2-0, aí derrota pro Cuiabá também por 2-0. Essa derrota pro Cuiabá foi péssima pro São Paulo e agora enfrenta o Criciúma. Eu não tenho nenhum embasamento aqui para te indicar alguma coisa a favor do São Paulo, porque ele não consegue ser um bom visitante, tá? Já o Criciúma perdeu uma das últimas 8 partidas que fez, sai bastante na frente do placar, falha pouco em marcar. É um time que tem um ambas bem elevado, né? Para quem lembra, o Criciúma é um time muito chato em relação a isso. Tem um aproveitamento praticamente idêntico ao São Paulo em relação a finalizações. Primeiro tempo é melhor, com mais vitórias, menos derrotas e metade dos gols sofridos. São Paulo toma muito gol no início do jogo. E no segundo tempo, o Criciúma passa a sofrer mais. Então, é um jogo que tem esse potencial de over goals, que a gente pode até pensar num over 1,5 por aqui com uma cotação um pouco mais elevada. Mas também é um jogo para ficar de olho no ao vivo, tá bom? Tem vários outros jogos complementares, eu vou deixar listado aqui no Radar Esportivo, no link que vai estar aqui embaixo. Eu deixo o espaço aberto aí para você me ajudar com complemento, correções e, obviamente, com informações que eu posso ter deixado passar. Muito obrigado pela sua companhia. Se você chegou até aqui, não esquece do like, de se inscrever no canal. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos, cuide bem do seu capital, faça com responsabilidade e a gente se vê amanhã. Um grande abraço.